Eu espero que você no seu lar esteja sentindo essa presença. Eu espero que Ele esteja aí com você. Se não estiver, não cesse de clamar até que Ele venha. Que as suas palavras sejam reais, sejam verdades. Que você não deixe de cessar o seu clamor até que Ele tome o seu ambiente. Aleluia, Jesus. Nós somos gratos pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós somos gratos porque não somos nada sem Ti, Jesus. Nós declaramos que nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos e nós ansiamos por Ti, Jesus. Nós temos sede. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Pai do Senhor Jesus, para você que está em casa nos ouvindo. Se você está sentindo o Espírito Santo de Deus, manifesta o seu glória aí na live, nos comentários. Ainda dá tempo de você compartilhar. Às vezes você pensa que não é nada compartilhar, né? Não resulta em nada. É muito pouco compartilhar uma live. Mas foi Jesus que disse: se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, olha o que o grão de mostarda pode fazer. Talvez a sua ação pode ser pequena, mas o reino dos céus é expandido através da sua sementinha, do grão de mostarda. Pode haver uma grande plantação. Ainda dá tempo. Oh, aleluia, Jesus. Por esse dia eu estive meditando na palavra de Deus, na minha vida. Hoje é um dia difícil de estar aqui ministrando. É uma data que traz não muitas boas lembranças, mas ao mesmo tempo traz boas lembranças. E eu comecei a meditar na palavra de Deus. E eu queria fazer uma pergunta para você: o que você tem feito da sua vida? Será que você tem realmente vivido? Ou você só tem resistido? Como domingo foi ministrado que Jesus nos libertou. Quando nós estamos enjaulados, nós só apenas estamos resistindo. Mas Ele nos chamou para que nós pudéssemos viver. E o que é esse viver? Talvez esse viver está ligado ao sentido da vida. Você já parou para analisar e meditar qual o sentido desta vida, cara? Quando eu começo a olhar ao meu redor, pessoas ao meu redor, parece que o sentido dessa vida é você estudar, ter um bom emprego, construir casa, ter um bom carro. É para isso que nós estamos aqui nessa terra, será? Porque eu vejo essa uma vida como uma vida insaciada, que nada preenche. Porque quando nós temos um carro, nós ficamos alegres. Conquistei um carro. Pouco tempo depois, nós já queremos trocar. Nós conquistamos um carro, aí depois eu já quero um com direção hidráulica. Aí depois eu já vou querer um com direção elétrica. E você olha que é um caminho que não há saciez. Será que é para isso que nós vivemos? Mas a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nosso lugar não é aqui. Então, se nós estamos aqui, existe um objetivo. Já parou para pensar qual o objetivo que Deus te deu aqui nessa terra? Para que Ele te colocou, te posicionou nessa terra? Está dizendo então, Billy, que eu não preciso trabalhar, não preciso construir uma casa? Não, não é isso. Mas existe algo que você está alistado. Paulo disse assim: aquele que se alistou
ao exército de Cristo, não se embaraça com as coisas deste mundo. A Bíblia não diz que nós não podemos se envolver com as coisas deste mundo, mas ela nos alerta, não se embarace. É diferente de se envolver. Então, se nós somos aliados nesse exército de Cristo, nós temos uma função nessa terra. Todos nós, todos vocês que creem em Jesus, que diz que Ele é o seu Salvador, porque a Bíblia diz que a nossa fé não é só de palavras, mas sim através de obras. Quais são essas obras? É esse mistério que Deus deu para você. Por isso que nós vamos hoje falar sobre promessa, processo e chamado. Eu comecei a meditar na minha vida e eu acredito que isso aí seja o resumo de um cristão. Se você puder agora, abra sua Bíblia, Eclesiastes 10:10. Aleluia, Jesus. Eclesiastes 10:10. Já disse algumas vezes aqui. Muitas vezes nós estamos pregando o Evangelho e nós dizemos às pessoas: só Cristo pode te saciar. E isso é verdade. Nós, quando estamos no mundo, nós buscamos se saciar em diversas coisas, mas nada pode nos saciar. Nós buscamos se saciar em drogas, bebidas. Nós buscamos se saciar em namoros, casamentos. Mas realmente só Ele pode nos saciar. Mas será que acaba aí? Então eu só preciso vir a Cristo e a minha sede, aquele vazio que estava dentro de mim, acaba? Nós cantamos aqui, né? Fere meu coração para haver uma nova sede, né? Uma nova fome. E realmente é isso que Cristo nos faz. Quando nós estamos outrora sem viver em Cristo, nós temos um vazio. E quando nós estamos aos pés dele, nós vamos até ele, ele preenche esse vazio. Mas em seguida ele coloca um novo vazio. E esse novo vazio só é preenchido quando você descobre aquilo que Ele te chamou para fazer. Quando você entende isso, você vem até Cristo, é preenchido. Mas ainda você não está completo. Mas quando você entende que existe algo que Ele te chamou, em específico, e você está começando a realizar, você realmente se sente completo. Por isso que os discípulos não estavam nem aí se eles estavam apanhando. Não estavam nem aí se eles iam morrer. Eles sabiam para que Cristo chamou eles. E não importa se estavam tristes ou felizes, eles queriam cumprir aquilo que Cristo chamou eles para fazer. Você já tentou analisar o que Jesus te chamou para fazer? Qual a sua missão nesta terra? O que Ele tem para você? Eclesiastes 10:10 diz assim, ó: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Este é o valor da sabedoria e ela o ajuda a ser bem-sucedido no seu trabalho. A Bíblia está dizendo aí, se eu vou cortar uma árvore, por exemplo, estou com um machado. Essa palavra aqui, irmãos, é para você que já conhece a Jesus e você precisa se encontrar. A Bíblia está dizendo aí que quando eu vou fazer um serviço, um trabalho, no caso aqui está usando um machado, então eu vou cortar uma árvore. Se a minha ferramenta estiver sem corte, vai exigir muito trabalho para fazer o serviço. E consequência, talvez eu nem consiga realizar o trabalho. Amém? Dependendo da forma que estiver sem lâmina, eu só machuco a árvore, mas não a derrubo. E a Bíblia diz assim, ó: portanto, afie a lâmina. Aleluia, Jesus. Sabe o que diz lá em Mateus 25:14? Jesus conta uma parábola explicando como funciona o reino dos céus. João Batista pregou: é chegado o reino dos céus.
Nós estamos vivendo o reino dos céus. E ele vai lá e explica como funciona. Como funciona o reino dos céus aqui na terra. Ele fala assim, que o reino dos céus é semelhante a um senhor que vai viajar e distribui talentos a seus servos. A um ele dá 2, a outra ele dá 3, a outra ele deu 4 e a outra ele deu 1. E quando esse senhor volta, ele espera que todos esses servos multipliquem aquilo que foi dado. Granjeie é a palavra que está na Bíblia. E aquele que tinha 2 fez virar 4. Aquele que tinha 4 fez virar 8. Porém aquele que tinha 1 se envergonhou e escondeu o seu talento. E a Bíblia diz que aquele senhor disse: servo inútil. Se tivesse pegado esse talento e colocasse no banco, teria rendido alguma coisa. Agora me dá o que é teu, que eu vou dar àquele que tem granjeado. Então Jesus nos ensina que o reino dos céus é assim. O nosso Senhor, Ele distribui talentos em nossas mãos. Ele distribui ferramentas. E nosso dever é multiplicar. Se nós não multiplicarmos, Ele tira e dá outro. Eu já usei essa palavra muito como base na minha vida. Como o nosso apóstolo ministrava essa palavra. E quando eu via que tinha algo para fazer, ninguém sabia. Eu falei: Senhor, eu estou granjeando, me dá esse talento aí. E acontecia. Eu falei: nossa, aprendi a rebocar uma parede, aprendi a instalar uma energia elétrica, aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi. Não é mérito meu. Não é mérito meu, porque existe muita coisa que eu tenho muita dificuldade para aprender. Mas eu olho para a palavra e falo: Senhor, eu quero viver o que está escrito aqui. Existem pessoas que podem fazer isso, mas não está fazendo. Eu estou aqui. E de repente, estamos fazendo. E quando a Bíblia está falando aqui para se trabalhar com o machado sem corte, o Senhor está nos revelando algo aqui muito especial. Ele nos distribui talentos. Talentos naquela época eram moedas, quer dizer riquezas. O Senhor nos concede riquezas. A Bíblia diz que o Senhor nos concede dons, né? Dons espirituais. Nós por si só temos talentos ao nascermos. Você vê aqui as varoas cantando, mistério. Eu já não tenho esse talento aí. Já orei pedindo, mas não. Deus falou assim: meu filho, fica no teclado aí, tá? Mas eu sei que se um dia haver necessidade, vocês vão ver a voz. Vocês vão ver. Vocês vão voar no Espírito Santo, filho. Então, Ele nos dá talentos. Qual o talento que o Senhor te deu? Quando você nasce com um talento, é Ele que deu, é Ele que te criou. Ou talvez você conquistou algo depois. Riquezas, a gente pode viajar aí nesses talentos aí, diversas coisas que pode se citar. Então são os seus talentos, são as suas ferramentas. O Senhor nos concede, igual quando Eliseu está lá e o machado cai na água, ele fala: meu Deus, esse machado não era meu. As ferramentas que nós usamos não são nossas. O Senhor nos concede. Tem gente que fala: eu tenho o dom de línguas, eu tenho o dom. A Bíblia diz que os dons é do Espírito. Ele está nos emprestando. Então, quando nós temos essas ferramentas, a Bíblia diz que se tivessem lâmina, se tivessem corte, tudo que você vai fazer exige muito esforço. E ele diz lá: portanto, afia. O que é afiar a lâmina? Ali embaixo ele menciona a sabedoria. Eu quero te dizer o seguinte: no mundo espiritual, o talento ele anda junto com a autoridade. Esse afiar a lâmina, o que é? A autoridade. E os dois andam junto. Quantas vezes você não tentou fazer algo? Cantar, por exemplo. Vamos imaginar a pastora Priscila no seu início de ministério. Você acha que a glória descia assim? Talvez exigia muito esforço. E talvez nem conseguia. Agora, fez uma nota. A autoridade se chama isso. E é justamente sobre isso que eu quero falar esta noite. Por quê? Eu coloquei como base lá o versículo. Deixa eu só procurar aqui.
A base dessa ministração de hoje, que tem como tema promessa, processo e chamado. Nós precisamos entender onde nós estamos. João 21 diz assim, último capítulo de João. Eu vou usar Pedro para ministrar hoje. Isso aqui anda sobre as águas, filho, suave. Olha o que a palavra de Deus diz. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, sabe de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus então disse: então apacente as minhas ovelhas. Depois que eu entendi essa parte de promessa, processo e chamado, eu comecei a analisar todos os homens da Bíblia e nenhum foi diferente. Promessa. Eu vou usar Pedro, poderia usar vários homens aqui de Deus, vários discípulos, mas eu quero usar Pedro porque eu acho que é o cara que eu mais me identifico. Eu amo João, mano. Eu amo o livro de João, um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. João foi o cara que foi mais íntimo de Jesus. E nós vemos isso através dos evangelhos. Nós lemos os 4 evangelhos e vemos que no livro de João existe muito mais profundidade, coisas que realmente só ele sabia. Mas eu me identifico muito com Pedro. E falando de talentos e de promessa, promessa é quando ele nos chama, quando Jesus nos chama. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus chegou até Pedro. Foi lá, todos conhecem a pesca maravilhosa, né? E de repente Jesus faz uma promessa a ele. Ele faz o chamado: ei, venha comigo e eu vou te fazer pescador de homens. Jesus, na promessa, ele alinha o talento de Pedro. Pedro era pescador. Ele tinha um talento. Ele exercia aquilo. E o Senhor vem e fala assim: agora vem, que eu vou te fazer pescador de homens. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Entenda que essa promessa é quando Ele nos chama. Quando nós somos escolhidos, aí nós vivemos o chamado. Chamado, eu estou usando essa palavra chamado para simbolizar a nossa missão que o Senhor nos deu. Então quando Ele nos chama: ei, vem, Ele faz uma promessa, assim como Ele fez com Abraão: ei, Abraão, sai de tua tenda, tua parentela, que eu lhe mostrarei. Sempre Ele nos faz uma promessa. E quando o Senhor nos chama, sempre estará ligado aos talentos que tem sobre nossas vidas. Eu quero te dizer que até as suas vontades, alguns sonhos seus, está ligado como um propósito de Deus para te levar até o seu chamado. Eu tenho uma vontade tão grande de ir para os Estados Unidos. Quem não tem, né? E quantos nós já não ouviram Jesus dizendo: eu vou fazer você ir pregar nos 4 cantos? Quem já recebeu essa profecia? Levanta a mão. Aqui, né? Em casa, não eu já recebi essa profecia. Eu vou te levar nos 4 cantos da terra. Parece clichê, não é? Mas é Jesus te chamando para perto dele. Assim como Ele fez com Pedro. Ele usa os nossos desejos, muitos dos nossos sonhos. Foi Ele quem colocou dentro de nós. E assim também Ele usa os seus talentos. Seus talentos estão ligados àquilo que Ele te chamou. Porém, existe um processo aí, porque imagina Pedro: vou pescar homens, beleza, já começou a exercer, já querendo exercer. Mas a ferramenta que Pedro tinha precisava estar afiada. Imagina assim, em seguida lá ele fosse pescar homens, né? Eu acho assim,
Quando você ouviu pela primeira vez pescador de homens, você entendeu que era o significado? Eu, pelo menos, não. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, como assim pescar homens? O que significa isso? Né? E nós temos a Bíblia, o Evangelho por aí. Imagina Pedro, quando Jesus falou, eu vou te fazer pescador de homens. Imagina ele fazer assim, ó. Diferente isso aí, como é que faz? Eu falo isso porque assim, o meu temperamento é igual ao de Pedro. Eu imagino ali naquela hora não entendendo nada, mas se sentindo desafiado. Opa! Eu gosto de pescar e vão pescar homem, como é que faz isso? Tô dentro. Vou com você. Deus usou ali o talento, mas é nítido que se Pedro fosse realizar realmente o propósito ali, ia se exigir muito esforço, como diz Eclesiastes 10:10. Aí você, quantas vezes você viu o seu talento em Deus, você começou a exercer algo em Deus, e mais uma vez nós relembramos aqui, você começa a exercer e não vê resultado, e se esfria, né? Começa a realizar e não vê resultado, por quê? Está precisando afiar essa ferramenta, está precisando de ter corte. Aí eu te pergunto, se você está já se identificando aí em casa, porra, está acontecendo isso comigo mesmo, eu tenho uma ferramenta que eu já exerci em Deus e eu vi que não acontecia nada. Às vezes o cara quer vir pela primeira vez aqui em cima pregar e já vê todo mundo chorando. Pode acontecer isso daí. Às vezes nós colocamos algo na nossa mente que vai acontecer assim e dá errado. Imagina aquele homem indo para a floresta com um machado sem corte, sem saber. Mano, eu vou destruir aquela árvore ali rapidinho. Aí chega lá e começa a bater na árvore, e só machuca a árvore. Aí ele se toca, pô, tá sem lâmina, tá sem corte. E assim também é a nossa vida. Quando nós começamos a se encontrar em Deus, igual eu falei, Ele vem, Ele chama, Ele preenche aquele vazio. Aí nós começamos a exercer as coisas. Muitas vezes através do talento, principalmente quem é músico, né? Vem, você tocar violão, chega aí, vamos tocar aqui na igreja. E começa a exercer. Porém, quantas vezes eu ouvi pessoas falar, Deus me chamou para cantar. Essa é nova. Alguém já ouviu isso daí? Alguém fala assim, ó, não, Deus me chamou para cantar, meu ministério é... A pastora já é bastante, né, pastora? Caramba, Barão. Na Bíblia não tem ninguém com esse chamado aí, mas amém. Nós precisamos diferenciar, cara, o que é ferramenta. Porque quando Ele nos chama através das ferramentas, daquilo que nós temos, o propósito dele ali não é que o seu chamado, aquilo que Ele te chamou, você esteja ligado àquilo. Mas essas ferramentas vai te auxiliar a exercer aquilo que Ele realmente te chamou para fazer. Aleluia, Jesus. Então, para mim chegar lá no meu chamado, lá no último caso, que é realmente a missão que Ele me deu, eu não posso chegar com as ferramentas sem corte. Eu preciso afiar elas para chegar lá. Foi isso que Ele fez com todos os discípulos. Foram 3 anos e meio treinando. Aí lá em Atos 2, Pedro realiza sua primeira pesca. A Bíblia diz que 3.000 almas se converteram. Eu imagino naquele momento o Espírito Santo entrando nas pessoas e ninguém sem entender. E Pedro falou, meu Deus, agora eu posso usar a minha vara, eu vou pescar. E a autoridade estava sobre ele. E a Bíblia diz que ele somente explicou o que aconteceu ali. Não teve um sermão milagroso, palavras milagrosas. Simplesmente a Bíblia diz que ele explicou o que aconteceu. E ao explicar, 3.000 almas se convertem. O que é isso? É uma ferramenta afiada. A autoridade é o nome disso. Não se exige esforço, porque quem faz não somos nós. Mas eu vou chegar na parte mais importante dessa palavra, que é o processo de afiar a ferramenta. Dói. Esse processo, nós já entendemos o que é promessa, amém? Deus olha para nós, nos chama, e através daquilo que nós temos, e vamos conquistar, as ferramentas elas são conquistadas diariamente, todos os dias em Deus.
Não é uma linha que você vai e fica. Não, nós estamos no chamado processo, chamado promessa, chamado, estamos indo e voltando sempre. Cada nível novo que nós estamos em Deus, nós voltamos para as promessas, e depois o processo, depois chamado. Mas nós já entendemos o que é promessa e entramos no processo. É quando Deus olha para nós e fala assim: agora precisa afiar a sua ferramenta, irmão, para que você exerça o seu chamado. Esse afiar é doloroso. Esse afiar é onde muitos não conseguem entender. Sabe por que as pessoas não entendem? Porque é pregado um evangelho que não existe sofrimento. As pessoas, elas vêm para a igreja no seu momento de sofrimento. Normal isso. Igual agora, eu estava falando para os meninos, eu falei: eu creio que nós estamos num tempo, cara, onde os corações não estão mais duros. Porque há um tempo atrás, no sofrimento, as pessoas culpavam a Deus. E eu sinto que não está mais sendo assim. Realmente as pessoas agora, no seu sofrimento, elas estão se voltando para Cristo. Então é um ótimo momento para nós lançarmos a semente, igual o vídeo que a Amanda postou aí na rede social dela, falando sobre semente. Esse é um tempo onde muitos que estavam com o coração duro estão com o coração pronto para receber uma semente. Porque é isso que eu tenho visto, amigos ímpios, coração duro, olhando para mim e falando: mano, olha por mim aí que está acontecendo isso. Falei: caraca, no tempo de aflição, até ontem eles culpavam a Deus, agora eles estão se voltando a Cristo. Mas por que nós culpamos a Deus? Porque nós entendemos no evangelho que não há dor, não existe sofrimento. Se eu estou passando uma dificuldade financeira, meu Deus, meus irmãos não podem nem saber disso, porque tá achando que eu estou em pecado, né, meu? Que Deus é esse, né? As pessoas acham que simplesmente estar em Cristo, todos os problemas vão se solucionar. É o novo versículo, né, Peninha? Aquele que quer vir após mim, negue-se a cruz, tome a si mesmo e siga-me. É o negue sua cruz, tome a si mesmo e siga-me. Só pode ser assim, porque eu olho para Jesus, todos que desejaram seguir Ele já era bem claro: irmão, aqui o negócio é embaçado. Ô Jesus, deixa eu te seguir, ó. A raposa tem onde dormir, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Jesus, eu quero ir até ti. Aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Já é bem claro, Jesus, aqui é assim. Paulo disse: torne também participante do sofrimento de Cristo. Esse sofrer, você também precisa identificar, tá? Porque a Bíblia diz: aquele que guarda a língua, livra de aflições a sua alma. Você precisa identificar o que você está vivendo. Realmente é o processo ou é consequência de erros seus? Processo é aflições que o Senhor permite. Ele olha para você e fala: precisamos afiar essa ferramenta. Aí vem o peso. Aí você está passando por um problema e você acha que está sendo afiado por Deus, mas simplesmente está vivendo um tempo onde você está vivendo uma consequência de erros. Então assim, essa palavra aqui já pensa logo, é para quem está na obediência. Vai achar que depois você vai viver um processo aí e não vai acontecer nada, e era erro seu. Então, já falamos cultos atrás que nós devemos ser transformados. Nós falamos sobre avivamento e reforma. Domingo falou sobre fé, inabalável. Então assim, o nível de mensagem que foi ministrado nesses últimos dias aqui já é para você ter uma mente madura e entender que eu preciso estar em obediência. E estando em obediência, vai vir aflições, vai vir o processo para um propósito. Eu, desde o meu início de conversão, eu achava que obedecer a Deus, isso ia me livrar de problemas. E quando nós nos encontrávamos diante de problemas,
Será que eu estou errando em alguma coisa, Senhor Jesus? Não, é legal você falar isso. Você se analisar. Isso é bom. Temos que fazer todos os dias isso. Mas realmente, se nós estamos errando, Ele vai nos mostrar. E muitas vezes faz parte do processo de afiar. Mas quantas vezes você não se questionou diante de um problema e falar, pô, será que eu não estou obedecendo a Deus? Ou você olhou para Jesus e falou, Senhor, eu estou te obedecendo. Eu vou para Pedro. Vamos andar. Jesus chamou ele. Aí começou a andar com Jesus. E houve diversas coisas que aconteceu. E lá em Mateus 14, nós vemos que Jesus está sofrendo grande aflição. Porque houve a notícia que João Batista morreu. Em Mateus 14 diz a Bíblia que ele manda os discípulos ir. Vocês vão viajar, que eu vou ficar aqui sozinho. Depois a gente se encontra. E a Bíblia diz assim, ordenou Jesus os seus discípulos para que fossem ao outro lado do mar. Então, ordenou. A Bíblia diz que Jesus deu uma ordem. Com certeza os discípulos não queriam ir sozinhos, por vários motivos. Mateus 12, a Bíblia diz que o vento soprou no barco com Jesus dentro. Grandes eram as ondas, os pescadores que estão acostumados com o mar, estavam gritando de medo. Os caras que estavam acostumados com o mar, pescaria, estavam com medo daquela ventania. Eles acordam Jesus, vamos morrer. E Jesus vai lá, apazigua a tempestade. Eles falam, nossa, quem é esse que até os mares e os ventos lhe obedecem? Então já tinha esse problema. Imagina eles indo sozinhos. Pô, mano, com Jesus foi assim, imagina sem. Outro motivo, eles perceberam Jesus aflito pela morte de João Batista. Imagina eles falando, não, Jesus, nós não vamos deixar você sozinho não. Nós queremos estar perto de você nesse momento, vamos orar junto. Então eles não queriam ir. E Jesus disse que, a Bíblia diz que ele ordenou, ele deu uma ordenança. Pegou o chicote e vai. E eles obedeceram, porque eles foram. E a Bíblia diz que Jesus está ali sozinho, apareceu diversos discípulos, e ele se engrandeceu de grande compaixão, e ali curou a muitos. Enquanto isso, os discípulos estavam sozinhos lá no barco. E a Bíblia diz que o vento era contrário. Então nós já vemos como é o Evangelho de Cristo, como é a nossa vida com Cristo. Mesmo em obediência, é necessário os ventos contrários. É necessário esse sofrimento. E Pedro olhou, viu Jesus lá, outros ficaram com medo que era fantasma. Você já conhece essa Bíblia, essa palavra. E é o momento que Pedro anda sobre as águas. E a Bíblia diz que de repente ele andando sobre as águas, ele olha para o chão e teve medo e se afundou. Salva-me, Senhor Jesus. E ele salva o homem de pequena fé. Trazendo isso para nossas vidas. Quando nós estamos nesse meio de processo. Eu não sei você, mas quando eu vejo essa palavra processo, já me vem à mente. Não sei se vocês lembram da ministração de imaginação. Imaginação é a ação da sua mente ao ouvir uma palavra, né? Eu estou falando aqui, se eu falar celular, automaticamente na sua mente já aparece o celular. A não ser que você seja meio doidinho, né? Mas o que eu falo aqui, se você realmente está ouvindo, não escutando, né? Você escuta e sai. Realmente você está ouvindo, a sua mente já projeta algo. E quando eu ouço processo, eu não sei vocês, mas a minha mente já projeta um processador. Sabe aqueles lá que você coloca a fruta e o negócio destrói? Tem alguns que estão começando a entender já, né? Mas quando eu processo, já me vem à mente isso. E às vezes eu me vejo entrando nesse processador. E Jesus ligando, pau. A própria Bíblia diz: Ele é quem fere e Ele é quem cura. Muitas vezes no processo, o Senhor vai nos permitir ser ferido. Mas Ele mesmo cura. Oh glória. Então esse processo nós entramos. E nós podemos resumir processo em moer. A Bíblia é cheia de base para isso. Uma delas é que diz que Ele é o oleiro
que quebra o vaso e refaz. Todas as vezes que nós estamos neste processo, é como se nós fossemos vasos, que Ele olha na estante, esse está imperfeito. Ele nos chama, Ele nos traz para perto dEle. E quando Ele faz isso, Ele começa a quebrar esse vaso. Eu não sei como é que faz vaso, nem sei como é que pega um vaso para reformar. Mas eu acho que tem que moer bastante, até virar barro de novo. E existe um processo. E nesse processo do vaso, o processo é quebrar o vaso. Não é diferente da vida com Cristo. É necessário que haja sofrimento. Quando você entende isso, cara, você nunca mais murmura. Até às vezes pode bater uma indagaçãozinha. Caramba, Senhor, meu, de novo, mano. Mas amém. Isso é normal, né, cara? Mas eu tô falando do ponto de você achar que com Cristo tudo tá bom. E tá tudo bom sim. Mas isso não significa que não haverá problemas, percas. Faz parte do processo. Quando nós entendemos isso, e às vezes é difícil de entender, porque quando eu olho para Paulo, eu vejo que ele demorou para entender. A Bíblia diz que ele suplicou por 3 vezes que me tirasse o espinho da carne. E quando o Senhor, de novo ele está orando isso, ele não entendeu ainda. Meu filho, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Aperfeiçoa. O que eu estou fazendo com uma ferramenta quando eu estou amolando ela? Eu estou aperfeiçoando a ferramenta. E Paulo, eu estou cansado desse sofrimento aqui, Jesus. Meu, quando você está nesse estado aí, eu estou permitindo. Para quê? Para te aperfeiçoar. Para aperfeiçoar a ferramenta que você tem. E aí Paulo fala, nossa, que da hora. Então quer dizer que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte? E ele diz, então por isso eu me glorio nas minhas fraquezas. Então por isso eu me alegro quando eu estou fraco. É por isso que o cara apanhou. O cara foi preso, apanhou de novo, foi amarrado num poste. E nunca se ouve na Bíblia ele dizer, por que eu estou passando por isso, Jesus? Ele sabia que era necessário. E a Bíblia diz que Paulo, olha como é engraçado, em sua primeira viagem não houve nenhum fruto. Olha como é o Evangelho de Cristo. Jesus chamou ele, apareceu para ele, disse que ele teria algo. Qual que seria o algo? Qual foi a promessa? Eu vou te usar para espalhar a minha mensagem para os gentios. E Paulo olhou para os seus talentos e falou, nossa, tem a ver com quem eu sou, eu quero isso. E ele chama, e Paulo vai, mas Paulo realiza sem autoridade. A Bíblia não diz, mas estudos dizem que depois da sua primeira viagem, Paulo demorou 10 anos para fazer a sua segunda viagem missionária. E por incrível que pareça, na segunda viagem, os frutos nasceu. Será que é coincidência? Será que não era o tempo? Será que o que o Paulo pregou na primeira vez estava errado? Será que é isso? Autoridade. Você falou, irmão, você pode ir, pode viajar, você vai aprender. Vou te ensinar algo. Marcas. Jesus falou, vai lá, Paulo, vai lá, vai, pode viajar. E ele vai e se frustra, nossa, não aconteceu nada. 10 anos. Imagina o que esse cara não passou esses 10 anos. Será que a autoridade vem só em oração? Então será que ele só ficou orando 10 anos? Marcas, como diz a pastora Priscila aqui. Marcas, processo. Ele foi moído esses dias. Um cara que tinha conhecimento de toda a lei. Você acha que ele não era orgulhoso? Conhecia acho, mais de 600 leis, sabia de cor. Eu imagino o Senhor moendo ele esses 10 anos.
E após ele passar por esse processo, quando o machado está sem corte, se exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. O Senhor deixou ele ir para ele ver que o que ele tinha não estava pronto, não estava afiado. E após isso a Bíblia diz, você sabe o que Paulo fez, né? A autoridade que o Senhor concedeu a ele, os frutos de suas viagens. E aí chega nós aqui, não quer passar por nenhum processo. Chega aí você aqui, nós quer ministério, eu quero pregar, eu quero ser pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. E você acha que simplesmente é só pedir a Deus em oração. Aí você está no processo, aí você ora, você ora. Senhor, eu desejo isso aqui, ó. O Senhor falou que eu ia pregar nos 4 cantos da terra, eu quero, Jesus, pregar. Aí Jesus olha para você, beleza. Eu te chamo, vem. Agora vamos entrar no processo. Aí você está no processo. Não por erro, por falha. Está em obediência, está no processo. Aí culpa o pastor, porque o pastor não te liga na hora que você está passando pelo processo. Nossa, o pastor nem me ligou, eu estou aqui sofrendo. Meu, o processo é seu. Deixa os pastores com os processos deles. Que não está fácil também não. A porta do processo é para poucos. Sabe por que é para poucos? Porque nós estamos acostumados a receber boas notícias. E o evangelho é boas novas, cara. Legal. Mas nós se alegramos quando nós recebemos revelações, né? Nossa, o Deus falou que vai me usar. E nós abraçamos isso. E a Bíblia diz: se apegue firmemente naquilo que processamos, pois aquele que disse é fiel para cumprir. Então realmente quando diz algo assim que nós se alegramos, né, nós abraçamos. Só que o Senhor Jesus, Ele quer que nós, junto com a promessa, nós abracemos também o processo. Não tem como você simplesmente só abraçar a promessa e esquecer do processo. Como que é isso aí? Não há redação. Não, fala se tem um microfone aí, pô. Fala aí. O pessoal precisa ouvir aí. O pessoal precisa ouvir isso aqui. Eu não manjo português. Meu negócio é exatas, né? Que é matemática, né? O negócio é matemática, pô. Português, vixe. Mas você entendeu? Depois a... Não, escreve aí nos comentários aí, o pessoal vai ver. Vocês vão entender, irmão, tá vendo? Mas é isso daí que ela falou, tem razão. É um processo ali. Eu quero que você abrace, meu irmão, o processo. Quando Paulo orou 3 vezes e o Senhor falou, minha graça te basta. Sabe o que aconteceu ali? Ele abraçou o processo, meu irmão. Falou, glória a Deus por esse sofrimento. Porque eu sei o que está pronto para mim receber depois. Nossa, Sabrina, mas você está falando tanto de sofrimento. Será que então que o evangelho é sofrer mesmo, só isso? Tá parecendo até, né? Que é só sofrer, né? Que é tristeza. Tá parecendo que estão seguindo a Cristo é tristeza. Eu quero não. Se eu aceitei, então eu desaceito. Existe uma diferença, meu irmão. Quando nós estamos sofrendo por Ele. Lá no mundo as pessoas sofrem. Elas estão indo para ruínas, buracos. Não há alegria. Mas quando nós sofremos por Cristo, o sofrer por Cristo é aquela pessoa que crê e deseja viver aquilo que o Senhor chamou e sabe que haverá dificuldades para Cristo preparar essa pessoa para viver isso. O sofrer por Cristo muitas vezes não é porque você está pregando lá fora e as pessoas vão te bater. Não é isso. Mas muitas vezes quando você tem noção que você está em obediência e da onde você quer chegar e o sofrimento vem, você pode dizer, Senhor, eu estou sofrendo por Ti. E existe uma diferença quando nós estamos nesse nível.
Eu vou ler uma palavra, eu não preciso nem explicar. Aleluia, Jesus. Tá parecendo que viver com Cristo é ruim, né? Que viver com Cristo não há alegria. Mas olha o que declara uma pessoa que está sofrendo por Cristo. Olha o estilo de vida dessa pessoa. Por quê? Quando nós estamos no processo, igual eu falei de Pedro ali, ele estava andando nas águas e o medo veio e fez ele afundar. O maior sentimento que vem nesse processo é o medo. O maior inimigo do cristão. Porque diante do medo nós podemos ter várias ações. Não é errado nós termos medo, mas dependendo do que ele nos faz, nós podemos estar errando. Por que eu amo Pedro, cara? Porque diante do medo ele afundou, mas ele levantou a mão e falou: Senhor, me ajuda. Ele poderia afundar, morrer e falar: tá tirando em Jesus. Falou que eu ia andar no mar aqui, estou aqui caindo. Ele olhou para Jesus e disse: oh, Jesus, me salva. Jesus vai lá, tira ele. Oh, pequena fé, mano. Medo não é errado, cara. Até porque Jesus nos deu coragem. E a Bíblia diz que quando eles apanharam lá por pregar o Evangelho, eu imagino todos eles com medo de apanhar de novo. E eles oraram: Senhor, nos dê coragem para pregar suas boas novas. Se eles estavam pedindo coragem, porque eles estavam com medo, estavam parados ali. E coragem não é tirar o medo. Coragem é você agir em cima do medo. Então, o medo, você pode agir diante de duas formas: ou você parar, ou você agir em cima dele. E no processo o medo vem, porque o processo dói. E no meio das aflições, você muitas vezes se sente incapaz de tudo. Quantas vezes diante de uma aflição, você olha para você e você começa a desacreditar. E vem o medo de cumprir o que você realmente cria. Mas existe uma palavra, antes de eu ler essa aqui. Porque a minha vida com Cristo, quantas vezes eu não me deparei com medo. Existe uma palavra que todos conhecem aqui. Quando Deus olha para Josué e ele vê: nossa, vou ter que enfrentar isso aqui agora. Era para Moisés, de repente Moisés some, sou eu. Deus fala para ele assim: ó, seja forte e corajoso. Algumas palavras diz: esforça-te e sê valente. Todas as vezes que eu estou diante desse medo, é como se eu ouvisse Jesus dizendo: sê valente, seja forte, suporte. E tem uma canção que um cara, parece que ele fez para mim essa música. E ele fala sobre o medo, e ele diz que quando o medo estraga tudo. Mas o medo se vai quando ele ouve a voz dizendo: ser valente. Aleluia, Jesus. Ele diz para você: ser valente, seja forte, se esforça. Eu não dou um fardo que você não possa carregar. Então você consegue carregar esse fardo aí. Ele diz para nós: vamos se esforçar. Não desvie para a esquerda nem para a direita. Muitas vezes no meio do medo nós ficamos apavorados, sem saber para onde ir. Ele diz: se esforça. Ser valente é ser corajoso. Ser corajoso é andar em cima do medo. E o andar em cima do medo é você saber para onde você está indo e continuar. Quantas vezes os discípulos não estavam entendendo nada, mas eles sabiam onde eles queriam ir. E sempre é Pedro, cara, sempre é Pedro.
Jesus estava louco, todo mundo lá gritando, falando com todo mundo. E até os discípulos falam: e vocês não vão embora não? A Bíblia diz que Pedro se levantou e falou: para onde iremos nós, Jesus? Só tu tens caminho de palavras de vida eterna. É a ti que nós queremos seguir, Jesus. Pedro sabe o que estava fazendo? Ele estava sendo valente ali. Ele não quis se desviar igual outros discípulos se desviaram. Uns para a esquerda, outros para a direita. Ele falou: vou permanecer firme. Vou ser forte e corajoso. Eu nem sei se os 12 querem também, mas eu vou. Jesus, para onde eu vou? Para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Quando nós estamos nesse processo de aflição, que o Senhor não vai nos livrar, que Ele disse: tem de bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vencerão. Ele não nos livrou, mas Ele está dizendo que nós vamos ser vitoriosos. Se nós formos valentes, se nós não desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, nós alcançaremos a vitória. E eu quero te dizer que a vitória é a autoridade. Por isso que todos colocaram a sua vida cristã como uma batalha. Paulo disse: eu combati o bom combate. Eu quero te dizer, meu irmão, que o seu papel aqui é guerrear. É por isso que Paulo usava tudo como um exército. Se revistam da armadura. Vocês que se alistaram no exército de Cristo. Eu combati o bom combate. Irmão, não tem como você lutar e não apanhar, não. A não ser que você seja o Jack Chan, né? Nós estamos aqui para realizar algo. E para realizar este algo nós vamos guerrear bastante. E nós vamos apanhar bastante. Porque muitas vezes o Senhor vai nos permitir apanhar. Eu não sei você, mas você já viu aquela luta chamada... Qual que é aquela? Muay Thai. Já viu os caras que lutam Muay Thai? Eles amassam um ferro com a canela. Chuta a canela no ferro, o negócio amassa. Vai eu fazer isso aí para ver se a canela não quebra. Agora vê qual que é o processo de deixar a canela daquele cara dura. Qual que é o processo de calejar aquela canela? Você já lutou, né? Isso daí? Já tomou as varadas na canela? Eles esfolam a sua canela, meu filho. Você chega em casa todo dolorido. Dá nem vontade de ir mais. Mas você quer amassar o ferro. E você volta lá. Realmente, existem alguns que apanham muito mais, que sofrem muito mais. Mas entenda, você que sofre muito mais, com certeza o que você irá alcançar é muito maior do que outros. A Bíblia diz que Ele nos dá o livre-arbítrio. Eu não acredito que Jesus, não, eu vou escolher esse aqui para ser um homem de Deus. E simplesmente o cara, puf. Não, Moisés, eu escolhi Moisés, ele vai libertar o povo. Ninguém escapou disso aqui, meu irmão. E todos tinham um chamado. E realmente, se todos tivessem parado no processo, não estariam escritos seus nomes aqui. De nenhum deles. Aleluia, Jesus. Nós vamos sofrer, mas olha a diferença de um cara que sofre por Cristo. Quando nós pregamos, nós não precisamos falar: irmão, está no sofrimento, vem aqui que Jesus vai tirar todo esse sofrimento. Realmente é isso que Ele faz, Ele tira esse sofrimento que ele está vivendo por causa do pecado. Mas não quer dizer que Ele vai vir e não vai ter mais sofrimento. Não precisamos falar para o novo convertido isso. Mas é necessário que nós sabemos que no mundo nós estamos sofrendo por conta do pecado, por conta de Satanás, por conta das jaulas, porque estamos acorrentados. Mas Ele nos livra desse sofrimento para sofrer por Ele. E existe uma diferença de quem sofre pelo pecado e de quem sofre por Cristo. Porque quem sofre pelo pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando estamos no mundo sofrendo pelo pecado, nosso destino é a morte. Mas quando nós sofremos por Cristo, é assim que você vê. É isso aqui que você vive. Eu não preciso nem explicar. Mas a Bíblia diz:
Segundo Coríntios 4, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não enganados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus, por isso que eu falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentar a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado cada dia. Pois essas pequenas aflições momentâneas que agora vivemos produzirá para nós um peso de glória que pesa muito mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que vemos agora logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Existe uma diferença entre o sofrer no pecado e o sofrer por Cristo. E essa diferença está no interior. Ainda que possamos aparecer aparentemente abatido, nosso interior não está. Aleluia, Jesus. Você entende que Jesus foi moído por nós. Ele sofreu por nós. Quando eu entendi essa palavra, eu não consigo ler Isaías 53 sem chorar. Quantas vezes eu olho para mim e falo, caramba, mano, era para mim estar sofrendo e eu estou reclamando. Mas será que então é só sofrer, Billy? Assim como Jesus, após todo o seu trabalho, Ele se alegra. Nós que sofremos por Cristo, nós também usufruímos dessa alegria. Quando nós vemos que o nosso chamado está envolvido a outras vidas, Jesus te deu uma missão, e essa missão, ao se cumprir, não é para você, é para outras vidas, envolve outras pessoas. E quando nós vemos o efeito de ter passado por aquele sofrimento, está resultando em algo, como diz a palavra de Deus, não acumule tesouros na terra, acumule tesouros no céu, onde a traça não pode tocar. Quando Jesus fala assim, ó, o jovem rico, bom Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Eu já faço tudo isso aqui. Dê toda a sua riqueza aos pobres, e assim acumulará riquezas no céu. Faça algo a outras vidas, Jesus está dizendo.
Invista a sua vida em outras vidas. Você quer se sentir completo nessa terra? Suporte pelo menos uma vez esse processo. Quando você vê o resultado do que Deus vai te entregar, você vai ver que valeu a pena. Vale a pena, meu irmão, muitas vezes chorar para que outras pessoas possam ter alegria. Não existe algo mais maravilhoso do que isto. E era isso o combustível de Paulo. Pedro no processo. Esse processo pode ser... Eu não sei o jeito que Deus está fazendo no processo com você, cara. Mas pode ser que o seu é pior do que o meu. Mas eu quero te dizer que é o melhor lugar para se ver Deus. É o melhor lugar para se conhecer mais a Ele. Porque Jó disse assim, depois de tudo que ele sofreu, ele: Senhor, antes eu só ouvia falar de Ti, mas agora os meus olhos Te veem. Eu não sei se o seu é pior do que o meu, deve ser. Pedro ali, por quantas vezes ele foi, de certas formas, moído por Jesus. E uma delas é, até o Peninha estava comentando, né? É tão engraçado você pegar o verso de Mateus, você vê que Jesus está dizendo lá: ei, o que estão dizendo aí quem eu sou? E aí uns falam: estão dizendo que você é o Elias, o profeta, isso, aquilo. E Jesus vem e fala: e vocês, o que dizem quem eu sou? Mais uma vez Pedro, o cara era zica, mano. Sem saber se ia dar certo ou não, queria falar, mas ele falou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ninguém quis falar nada. Ele falou, e Jesus se alegrou: nossa, Pedro, não foi por conhecimento, mas o Espírito que te revelou, o Pai no céu que te revelou isto. Eu imagino Jesus se alegrando, eles estão começando a entender. Nossa, então eu posso falar mais. Eu vou falar mais coisas então. E é necessário que o Filho do Homem seja entregue e morra. Não, Jesus, isso não vai acontecer com você não. Eu imagino a alegria de Jesus passando na hora. Estava entendendo essa desgraça, mano. Aparta de mim, Satanás. Imagina nós numa conversa, numa roda, e a pastora precisa olhar para mim e falar: sai daqui, Satanás, na frente de todo mundo. Imagina isso com você. Mas imagina aí com você. Você ia ficar nessa, na frente de todo mundo e sai dessa igreja. Ai, meu Deus do céu. Existem coisas, irmão, que é realmente melhor em particular, mas Jesus não quis o particular ali não. Ele falou na frente de todo mundo. Acabou de elogiar o cara, de repente chama de Satanás. Eu imagino o Pedro ali, já estava mó feliz. Tive uma revelação, aí de repente... E se Pedro se doesse, dodóizinho? Nossa, eu estou já na revelação e ele vem falar que sou Satanás. Vou abrir meu ministério. É o que acontece às vezes, sabia? O cara, um negocinho assim já... Não, pô, o negócio é comigo então, não é com ele não. Meu irmão, às vezes o processo, a própria Bíblia diz, cara, assim como o ferro afia o outro, o homem afia o seu amigo. Então não acho que às vezes o processo vai ser só você e Deus e já era. Vai ser necessário ali outra pessoa. Jesus ali moeu Pedro ali na frente de todo mundo ali. E se ele fosse um imaturo do doisinho, ia se ofender e ia perder o que ele viveu. Quantas vezes o Senhor te colocou na presença de pessoas que realmente foram usadas por Deus
para te moer, para acabar com o seu orgulho, para acabar que você sabe alguma coisa ou é alguma coisa, e por você se ofender, você saiu fora. Perdeu de viver algo em Deus. E Pedro ali, não, tá bom, seu Satanás, mas eu vou continuar aqui. Pra onde eu vou? Eu imagino, cara, eu sei que ele fez isso. Eu imagino ele virar e tá tirando, mano. Você é louco, mano, não sei o que, eu vou sair fora, mano. Aí começa a murmurar, né, no coração, não dá não pra andar com Jesus não, mano. Aí ele relaxa, não, é ele, eu tenho que andar com ele. É ele que tem palavra de vida eterna, não vou me ofender não, vou liberar isso aqui. Vou guardar meu coração. Né? Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Quantas vezes você não já ouviu isso? Se Pedro não guardasse, deixasse se ofender ali por aquele momento, não teria havido Jesus glorificado, né? Mas à frente Jesus chama só Pedro, Tiago e João para ver ele glorificado. Olha que privilégio esse cara viveu, que nenhum outro viveu. Os 3 viveu. Aí o outro irmão está começando a viver o ministério, o outro irmão, caramba, mano, até ele tá e eu tô aqui parado. É lógico. Murmura demais, argumenta, foge do processo. Como o apóstolo dizia, eu nunca esqueço, o crente miojo quer estar pronto em 3 minutos. Pedro foi ali todos os dias ali com Jesus, suportou. Talvez por ser o mais corajoso, mesmo querendo agir sem saber o que estava fazendo, foi o que mais sofreu ali também. Na hora de falar alguma coisa, ninguém queria falar, ele falava. Tava ele lá, Jesus, Moisés e Elias. Lá vem Pedro, vou fazer uma tenda aqui para você, Jesus, para todo mundo só olhando ali. Nossa, os caras, mano. Aí vem ele, bom estarmos aqui, Jesus. Vou construir uma tenda para você, uma para Elias e uma para Moisés. De repente a voz de Deus vem, buf. Para de falar aí, meu irmão. Esse é meu filho amado, a quem tenho prazer. O cara eu gosto dele porque eu vejo eu nele, sim. Tem gente que se identifica com o Pedro, né? Essas partes, né, pastor? Já sim, depois vê. Nossa, que merda que eu fiz aqui, que eu quis falar, mano. Eu imagino os 3 lá, você viu? Aí, não, da hora, né? Ô Pedro, o que você falou aquilo lá, mano? Altar amarelo, McDonald's. Mas eu admiro essa ousadia de Pedro, cara, porque realmente durante o processo ele viveu muita coisa que outros não viveram. Ele andou sobre as águas, ele viu Jesus glorificado, entre outras coisas. Mas aí o mais importante é o versículo que nós lemos no início. Eu imagino, realmente a Bíblia diz que Deus faz a ferida, cara. E realmente Deus fez em Pedro uma ferida. Porque quando Jesus olha para ele e fala assim, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Ele fala, não. E quando ele se vê negando, eu imagino o estrago que aquilo fez nele. A dor que trouxe para ele, porque ele falou, falei que ia negar, tô vendo ele ali sendo crucificado e eu tô aqui negando ele. Imagina como esse cara ficou. Tipo, igual o Judas, né? A Bíblia diz que realmente era para acontecer isso, Judas trair. Mas foi a mesma situação, cara. Judas traiu de outro modo. Uma vez pelo menos só, Pedro foi 3. 3 vezes negou, traiu 3 vezes Jesus. Judas escolheu a morte. Mas se todos entendessem que era necessário esse processo, e quando Jesus vem ali e se encontra com eles de novo, e a outra pesca maravilhosa, igual dizem em segunda pesca maravilhosa, que eles nem reconhecem Jesus ali, Jesus entra no barco e fala, joga ali, eles pescam, tal, e a Bíblia diz lá, Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento, Deus está olhando para Pedro e falando assim, meu filho, você está pronto para viver o seu chamado.
Todas as vezes que eu leio essa palavra, meu coração queima, meus olhos enchem de lágrimas, porque eu vejo Jesus olhando para Pedro e falando assim, ó, vai lá, filho, apacenta as minhas ovelhas. Não era pescador de homens? Agora vai apacentar a ovelha? Jesus poderia falar, vai lá e pesque minhas ovelhas. A ferramenta é a pesca, mas o chamado Jesus entregou para ele naquela hora ali. Pedro, o meu chamado contigo é este. Se tu me amas, assuma esta responsabilidade que eu te dou. Aquilo que eu fiz você para realizar nessa terra, apacente as minhas ovelhas. Você passou pelo processo, você está pronto. E quando ele descobre que ele deve apacentar as ovelhas, ele usa a ferramenta pesca para alcançar vidas. Faz parte do chamado dele. Mas você vê a diferença dele e Paulo. Paulo foi um missionário que viajou o mundo. Pedro cuidou mais do que viajou. Porque o Senhor tinha aquele propósito com ele. E foi revelado nitidamente após o processo. Você quer descobrir tanto o que Deus te chamou para executar? Antes de você tentar descobrir, suporte o processo. Essa é a palavra que o Senhor tem para você hoje. Não seja um covarde. Não queira fugir do processo. Naquele momento que Jesus olha para ele e fala, apacente as minhas ovelhas, naquele momento Pedro se sentiu curado. Pedro quis realmente voltar, porque todos eles ali após a morte de Jesus, eles voltaram às mesmas práticas. Voltaram a pescar, outros voltaram a fazer o que fazia antes. Foram feridos, porque tiveram uma perda. Mas mal eles sabiam que essa perda fazia parte do processo. E ia trazer autoridade a eles, para que eles pudessem executar o chamado. Nosso exemplo, Jesus também não escapou disso. Para finalizar essa noite, eu disse que queria só falar meia hora. Mas isso é muito importante que nós entendemos. Eu quero que você, meu irmão, para de murmurar. Para de pôr a culpa nos outros pelo processo que você está passando. Para de falar, o pastor me ajuda. Eu quero que você enfrente o processo. Porque se você está passando por um processo, Deus quer te levar a um lugar. Ele não quer simplesmente te chamar, porque Ele disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que Ele escolhe é os que suportam o processo. E Jesus nos deu exemplo. Filipenses 2:9, olha o que a palavra de Deus diz. Até Jesus teve um chamado. Para quê? Para servir de exemplo para nós. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses 2, verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Né? Lembra do cristão, mini Cristo? Nós temos que ser igual a quem? Igual a Cristo. Então ele diz aqui, tenham a mesma atitude. Que atitude é essa? Essa aqui, ó. Verso 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de servo. Assumiu a posição de criação e nasceu como ser humano. Quando estava aqui como ser humano, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que fala, dá essa ênfase à morte de cruz? Naquele tempo, se existisse uma classificação para a pior morte de um ser humano, a mais vergonhosa era a morte de cruz. Então a Bíblia diz que ele se humilhou e foi obediente até ser morto por morte de cruz.
Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor concedeu essa autoridade a Jesus após o que ele fez em terra, que foi ser moído. Você quer autoridade, meu irmão? Se prepara para ser moído. Não quero estender mais. Tem mais coisa para falar, mas amém. Eu quero que vocês em casa fechem os olhos agora. Feche seus olhos. Eu clamo por um povo. Não precisa ser muito, Senhor Jesus, mas alguns que entendam isso. Não é necessário muitos, que nós vemos que só 12 entenderam. Eu clamo, Jesus, por uma nação, por uma geração madura, que não vive o evangelho raso, que não vive o evangelho por interesses, mas sim o evangelho que nós somos participantes do teu sofrimento, Jesus. Todas as vezes, Senhor Jesus, que nós estivemos diante desse processo, que o Senhor nos faça lembrar dessa palavra, que o Senhor nos faça olhar para Ti, Jesus. Assim como Pedro, quando afundou, ao invés de murmurar e criticar, ele disse: salva-me, Jesus. Talvez você está por esse momento agora, esse processo agora. Você só precisa dizer: salva-me, Jesus. Sei que está em casa aí, está nesse processo, diga: salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Salva-me, Jesus. E ele diz em Salmo que Ele é o teu Senhor, e Ele estenderá a tua mão e te ajudará. Existe uma diferença quando nós sofremos por Cristo, porque no momento de sofrimento nós temos a quem clamar, nós temos a quem pedir socorro. E se você está nesse momento, peça socorro a Ele, clame até que Ele venha. Oh, aleluia, Jesus. Eu queria que vocês cantassem essa canção enquanto eu estou orando. Você que está em casa, você precisa clamar. No momento de aflição, Ele diz a você: ei, filho, você tem a mim. Aonde você está, feche os seus olhos e clame a Ele. Clame a Ele até que Ele estenda a sua mão e te ajuda. Declare em alta voz: Senhor Jesus, salva-me. Oh, relarabaxeri andarai. Salva-nos, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Santo Deus. Diga a Ele: salva-me, Jesus. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, O salmista disse: ó, se fendesses os céus e viestes. Ele estava ali por um processo, ele estava ali no momento de aflição. Ele disse: ó Senhor, se você rasgastes os céus agora e viestes até aqui,
Oh, xaralabaxi. Mostra teu braço forte. É dele que você precisa. Oh, aleluia, Jesus. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma Diga aí em sua casa: Senhor, me aviva. agita Senhor, me aviva. do meu ser. Eu estou morto, Jesus. Se alinhar com o natural. Oh, eu preciso, Jesus, do seu fôlego de vida. E da terra nós Vem me avivar, Jesus. proclamamos. Eu não estou suportando, Jesus. Aviva-nos, Oh, aviva-nos, Senhor. faça, Jesus. Faça, Jesus. Faça, Jesus, como aquele vale de ossos secos, onde não havia vida. Oh, nós profetizamos vida, Jesus, sobre essas pessoas que estão em casa. Oh, aleluia, Jesus. Se você fizer teus
my